Temos então o rascunho número 39, que é a resolução de um radical duplo, cujo enunciado é o seguinte: se A e B são raízes da equação x² menos 10x mais 1 igual a 0, calcular o valor de raiz quarta de A mais raiz quarta de B. Antes de iniciar a resolução, convém salientar que raiz quarta de A mais raiz quarta de B é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Isto porquê? Tendo em conta a propriedade da radiciação, esta propriedade que nos diz a raiz de uma outra raiz, portanto a raiz de uma outra raiz, pode ser calculada mantendo o radicando, não é? E multiplicando os respectivos índices. Portanto, nós temos raiz n de raiz m de A, passamos a ter a raiz de m vezes n de A. Portanto, o radicando mantém-se e o índice é o produto dos índices das raízes. Podemos ver isto de outra maneira. Portanto, nós sabemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação, pelo que qualquer radical pode ser representado sob a forma de potência. Por exemplo, raiz quarta de A é igual a A levantado a 1/4. Não é? Portanto, se desdobrarmos este 1/4 no produto de 1 meio vezes 1 meio, nós vamos ter raiz quadrada de A. Temos aqui raiz quadrada de A e depois temos raiz quadrada disto tudo. Portanto, no fundo a potência de uma potência. Mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. 1 meio vezes 1 meio dá 1/4 e passamos a ter raiz quarta de A. Vamos então resolver a equação de segundo grau para determinar os valores de A e B, recorrendo à forma resolvente ou à forma de Bhaskara. Nós temos menos B, mais ou menos B2 menos 4AC sobre 2A, de onde chegamos a que x é igual a 5 mais 2 raízes de 6 e 5 menos 2 raízes de 6. Se quisermos analisar graficamente, verificamos que a parábola tem a concavidade virada para cima e interseta o eixo x nos pontos A e B de abscissas respectivamente 0.1 e 9.8, não é? Portanto, 0.1 é 5 menos 2 raízes de 6 e 9.8 é 5 mais 2 raízes de 6. Vamos então calcular agora a raiz quarta de A mais raiz quarta de B, tendo em conta que A é igual a 5 mais 2 raízes de 6 e B é igual a 5 menos 2 raízes de 6, e sabendo que raiz quarta de A mais raiz quarta de B é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, chegamos então à conclusão de que raiz quarta de A mais raiz quarta de B é igual a raiz quadrada de 5 mais 2 raízes de 6 mais raiz quadrada da raiz quadrada de 5 menos 2 raízes de 6. Portanto, aplicando o teorema dos radicais duplos, aqui esta adição, podemos transformar o radicando de cada uma das parcelas de soma ou de subtração em dois radicais simples. Recordemos então que o teorema dos radicais duplos o que é que nos diz? Diz-nos que se nós tivermos um radical duplo da forma raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, podemos resolver este radical duplo transformando numa adição, se for uma adição, ou numa subtração, se for uma subtração, de dois radicais simples, em que A é esta primeira parcela, B é o radicando da segunda parcela e C é a diferença entre o quadrado de A e B. Convém aqui notar que A e B são números racionais, positivos, e B não é um quadrado perfeito, se for deixa de ter raiz, deixa de ser uma raiz, não é? Então, aplicando o teorema dos radicais duplos, e portanto este formulário, para as duas parcelas que nós temos, 5 mais 2 raízes de 6 e 5 menos 2 raízes de 6, vamos passar este 2 para o interior da raiz, para quê? Para ficar com o aspecto, o formato de raiz de B, e então passa para dentro da raiz elevado ao quadrado, fica 2 ao quadrado vezes 6 dá 24. Portanto, a raiz quadrada de 5 mais 2 raízes de 6 é igual a raiz quadrada de 5 mais raiz de 24. Do mesmo modo, raiz de 5 menos 2 raiz de 6 é igual a raiz quadrada de 5 menos raiz de 24. Portanto, para a parcela raiz quadrada de 5 mais raiz de 24, o A é 5, o B é 24 e o C é 5 ao quadrado menos 24, ou seja, raiz de 1 que é igual a 1. De onde raiz quadrada de 5 mais raiz de 24 é igual a raiz de 3 mais raiz de 2. Do mesmo modo, raiz de 5 menos raiz de 24, o A é igual a 5, o B é igual a 24 e o C é igual a 1. De onde
raiz de 5 menos raiz de 24 é igual a raiz de 3 menos raiz de 2. Sabendo então que os radicandos destas raízes de índice 4 são raiz de 3 mais raiz de 2 e raiz de 3 menos raiz de 2, respectivamente, podemos designar então raiz quarta de A mais raiz quarta de B por uma variável t e igualar esta variável t exatamente à adição das duas parcelas agora de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, sendo A e B os valores que nós calculamos anteriormente. De modo a podermos extrair as raízes, portanto, anular aqui as raízes, levando ambos os membros ao quadrado, nós ficamos com t ao quadrado é igual a esta adição ao quadrado. Vamos ter o quadrado da soma, desenvolvendo o quadrado da soma, nós temos o quadrado do primeiro, o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Este índice 2 corta com o índice da raiz, que é 1 meio vezes 2 dá 1, e do mesmo modo naquela extremidade. E aqui no meio nós vamos fazer a multiplicação. Vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 3 vezes 2, depois dá mais raiz de 3 vezes 2 e menos raiz de 2 ao quadrado. Portanto, simplifica de novo este índice 2 com a raiz e aquele também. Ficamos então com raiz de 3, porque este raiz de 2 simplifica com a raiz de 2, fica raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3, que é esta aqui, menos raiz de 2. Estas duas parcelas anulam-se, não é? Portanto, t ao quadrado vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 2. Se t ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 mais 2, extraindo a raiz a este segundo membro, chegamos ao valor de t. No fundo, o que nós fizemos foi o seguinte: criamos a variável t, elevamos-la ao quadrado e extraímos a raiz, voltamos ao valor de t. Portanto, neste caso, o valor de t é igual a raiz quadrada de 2 raiz de 3 mais 2, ou seja, um valor da ordem dos 2,33. Se na adição raiz quarta de x1 mais raiz quarta de x2, sendo x1 e x2 as raízes daquela equação de segundo grau, e fixando o valor de x1 em 5 menos 2 raiz de 6 e fazendo variar o x2, nós vamos ter aqui esta meia parábola, não é? Do mesmo modo, fixando agora o valor x2 e fazendo variar o x1, nós vamos ter esta segunda meia parábola. A interseção destas duas meias parábolas vai ser aqui o ponto P, cuja ordenada é exatamente o nosso valor. Isto é exatamente o valor desta adição, não é?